As leis têm o papel fundamental de reger a vida em sociedade. Com elas, surgiu também a necessidade de mecanismos de análise para torná-las mais eficientes e aplicáveis no mundo tão complexo como o nosso. E a ciência que estuda a produção legislativa e as formas de se legislar melhor é chamada de legística. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Bom, e para debater o assunto, nós recebemos a doutora Ieda Pires, que é supervisora da equipe de assuntos legislativos da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo, o doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa, doutor Carlos Blanco de Moraes, e também a procuradora-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Maria Nazaré Lins Barbosa. Agradeço a presença de todos os convidados e começo com a seguinte pergunta para vocês três. Simplificar, acelerar a produção legislativa é uma tarefa possível? Como tornar todo esse processo mais claro e pragmático? Simplificar significa, é importantíssimo porque há um fenómeno que é conhecido como poluição legislativa, que é, no fundo, uma multiplicidade de leis e de regulamentos que, sobre as mesmas questões, não é, que dificultam, junto dos operadores jurídicos e dos cidadãos, o conhecimento das leis. Portanto, tudo que seja simplificar e consolidar é, digamos, fundamental não só para a segurança jurídica, mas para o conhecimento por todos das leis que nos regem. Já o acelerar, eu tenho algumas dúvidas, porque muitas vezes há uma prática do poder político traduzida sensivelmente no seguinte: quando existe um problema, a resposta é sempre uma lei. E não tem que ser necessariamente assim. E, portanto, a legística ajuda primeiro a pensar, no fundo, como resolver o problema, seja por via legislativa, seja por atuações não legislativas. E um dos problemas, por exemplo, em Portugal, tem a ver precisamente com a velocidade, com a motorização do processo legislativo. Às vezes o legislador dispara mais, legisla mais rapidamente do que a própria sombra. Portanto, é excessivo. E, por exemplo, países que têm uma grande qualidade a nível das suas leis, como a Suíça, por exemplo, têm processos até longos de feitura das leis. Significa leis mais bem pensadas, menos leis e melhores leis. Portanto, a rapidez ou a velocidade nem sempre são aconselháveis, não é? Às vezes são indispensáveis, mas nem sempre são aconselháveis. Doutora Maria Nazaré, e qual que é a importância, até, junto com a primeira pergunta aqui, de trazer esse assunto aqui para a Câmara Municipal de São Paulo? Né? Isso é super importante no contexto, né, da cidade de São Paulo e no contexto do Brasil. Né? O Brasil é uma república federativa, União, Estados e municípios. Todos detêm competência legislativa. Mais de 5 mil municípios, mais de 20 estados, a própria União. E detalhe, as matérias às vezes se superpõem. De tal maneira que nós temos, por exemplo, leis ambientais em nível federal, em nível estadual, em nível municipal. E às vezes, para o cidadão, para o munícipe, ele mesmo tem dificuldade em saber qual norma está vigente, qual norma se aplica diretamente a ele ou não. Portanto, em São Paulo, particularmente, nós temos assim muitos problemas, porque a maior cidade do Brasil, são 12 milhões de habitantes na cidade. O maior orçamento municipal e um orçamento superior ao da imensa maioria dos estados brasileiros. A cidade de São Paulo mobiliza mais recursos do que praticamente todos os estados da federação, com exceção de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná talvez, ou Minas. Enfim, são 56 bilhões, é o último orçamento na cidade de São Paulo. Portanto, é uma cidade gigante, com problemas ambientais, problemas educacionais, problemas na área de saúde. Em todas essas áreas há competência municipal e não apenas residual. Em alguns casos, matérias de interesse local, é principalmente o município, né, que tem a competência. E nós, na prática, temos dificuldade para saber normas urbanísticas, o que está vigente e o que não está. O plano diretor diz alguma coisa, outras normas esparsas dizem outras. Se não há realmente uma simplificação, uma forma de apresentar essa legislação de uma maneira clara para o munícipe, ou mesmo para o aplicador do direito, para o advogado, para o assessor político,
cria-se uma dificuldade, que eu diria até que tem a ver com a lei de acesso à informação, né? Temos dificuldade de acessar a legislação vigente na nossa própria cidade. A Câmara está, assim, desempenhando mesmo um papel importante, me parece, a Câmara de São Paulo, porque realmente o atual presidente, né, o presidente Eduardo Tuma, que é um presidente jovem e, de fato, muito, assim, interessado em facilitar realmente o acesso à informação, a transparência, ele está dando um grande impulso, né, nos estudos de logística por parte da Procuradoria. A Procuradoria tem sido demandada nessa matéria, em diversas oportunidades. Isso aconteceu também em relação à presidência anterior, à mesa anterior, né? Então, particularmente, principalmente desde 2017, né, nós estamos assim sendo muito demandados. E por isso nós tivemos essa oportunidade agora de realizar um congresso, né, convidando o professor Carlos Blanco de Meirelles, que é a maior autoridade hoje nos países de língua portuguesa, com certeza absoluta. Um pouco Mas exagero. também, não é exagero, é a verdade. Assessora a União Europeia, tem uma experiência fantástica e a gente veio aprender. Portanto, eu queria até aproveitar a oportunidade para o doutor Carlos explicar um pouco para a gente como que se deu esse processo da logística, principalmente em Portugal, para ser reconhecido como um país desenvolvido, uma referência nesse assunto. Portugal esteja num processo pioneiro em matéria de logística. Eu direi que até está um bocadinho atrasado em relação àquilo que é a média da União Europeia. O país pioneiro neste domínio foi, indiscutivelmente, o Reino Unido, na Europa. E mesmo o sistema de logística que a União Europeia leva muito a sério a propósito das suas normas, foi muito inspirada em todos os processos e ferramentas, por assim dizer, criadas em Inglaterra. Portugal tem sido mais reativo e tem sido mais lento no processo de logística, nas técnicas de logística, fundamentalmente porque, tal como acontece no Brasil, existe uma tendência, no fundo, do poder político para resolver problemas através da produção de leis. E há sempre uma desculpa qualquer. Ou é porque se está em crise económica, ou é porque é necessário implantar um conjunto de medidas fundamentais, e a questão é que nem sempre as leis são devidamente pensadas antes de serem produzidas. Enfim, eu não vou dizer que a logística em Portugal seja uma história trágica ou marítima, não é, mas tem avançado com lentidão e, ultimamente, talvez, enfim, eu direi que pediu-me datas. Enfim, em 2001 havia uma comissão de simplificação legislativa, não fez mais do que um relatório. Depois houve uma outra comissão que produziu um conjunto de diplomas, alguns dos quais foram aproveitados. Seguiram-se projetos uns a seguir aos outros. Finalmente, no atual Executivo, tem havido uma preocupação não só com a redução do caudal, da quantidade de leis existentes, eliminando leis obsoletas, como aperfeiçoando as diretrizes de feitura das leis, como, e isso é que é o mais importante, criando uma unidade na presidência do Conselho de Ministros para avaliar previamente os custos, ou seja, no fundo, os encargos que as leis do Governo podem ter para os cidadãos e para as empresas. É um primeiro passo, que tem sido até apoiado pela OCDE e pela União Europeia. Portanto, eu direi que o processo tem sido lento, poderia ter sido bastante diferente. Alguma coisa se começou a mexer, quer dizer, o pessoal dizer é por se move, não é? E, portanto, no fundo, desde 2001, 2003, onde realmente houve os primeiros passos, a União Europeia já tinha começado antes, até 2018, tem sido um período com avanços e com paragens. Agora estamos num período de avanço, enfim, graças à presença do Conselho de Ministros, fundamentalmente. É um processo que requer um certo tempo, né? Queria ouvir um pouquinho da doutora Ieda, também da doutora Maria Nazaré. A gente fala aqui, pega o caso de Portugal, né? Especificamente a questão de Lisboa. Agora vamos debater aqui na questão, é debatido aqui em São Paulo, né? Começa a ser debatido esse assunto aqui em São Paulo. São cidades com realidades muito diferentes, né? Sim, até sim. em questão populacional. Quais são os principais desafios para se aplicar essa questão da logística aqui na nossa realidade? Talvez o principal desafio seja alterar a cultura
das pessoas envolvidas no processo legislativo, dos legisladores, mas principalmente de quem está trabalhando como a gente aqui na Câmara, na assessoria, né? Porque a gente vai ter que mudar um pouco a forma de pensar no sentido de dar preferência para análises como essa, por exemplo, da questão do custo da lei. Nós temos aqui, pelo nosso ordenamento, nós somos obrigados a verificar qual é o custo formal da lei, quer dizer, a inserção eventual do custo no orçamento, mas é meramente formalidade. O que eu acho, passo por um exemplo, né? A legística vai atingir várias vertentes, mas um exemplo seria esse. A gente começar a avaliar realmente o custo da eficácia da lei, implementando uma norma, qual será realmente esse custo, não só para a administração pública, como para o cidadão. Então, acho que isso é partindo de uma mudança da cultura, de todos que trabalham com a elaboração das leis, dos legisladores, basicamente, a gente vai começar a atingir esse patamar de efetivamente pensar na norma e não enquanto uma solução abstrata dos problemas, e sim como que ela vai interferir na vida das pessoas. Tá certo, eu vou querer também ouvir a opinião da doutora Maria Nazaré, mas antes a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua desse ponto. Fique com a gente, nós voltamos já.